Fala, meu amigo investidor, tudo bem com vocês? Sem enrolação, eu vou direto trazendo algumas ações que eu estou pensando em colocar no meu portfólio. Eu estou querendo botar algumas ações do setor de tecnologia. Eu tenho ações de alguns setores, mas tecnologia eu ainda não encontrei nenhuma que realmente me tocou no coração para eu colocar. E a gente sabe que o setor de tecnologia no Brasil não é o mais forte, né? Não se destaca. E dependendo de onde você colocar, você pode perder muito dinheiro. Exemplo, quem colocou dinheiro aqui no Infracommerce. Essa daqui são as ações do setor de tecnologia que eu separei para avaliar, que eu tenho aqui uma carteira de tecnologia para eu acompanhar no canal Invest. E é o seguinte, três ações aqui eu estou acompanhando e eu vou trazer elas para vocês. Vou fazer uma análise breve e algumas informações que eu tenho sobre essas empresas para decidir se vale ou não vale a pena eu colocar essas ações em meu portfólio. Bem, essas ações no início de setembro começaram a subir e vieram subindo, 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 com poucos dias de queda. Basicamente, a maior parte das ações do setor de tecnologia, elas tiveram um bom movimento de subida. Isso, na verdade, não aconteceu porque uma empresa é boa, porque melhorou os números, não. O setor está subindo, o setor está em recuperação. Foi um movimento de recuperação do setor de tecnologia e, obviamente, tudo que sobe sem ter nada muito interessante, uma melhora significativa em seus resultados, pode, um momento, cair. E talvez agora tenhamos iniciado um movimento de queda em relação às ações do setor de tecnologia. Isso não desvaloriza as ações desse setor. Aliás, eu estou esperando algumas caírem para eu colocar na minha carteira. Bem, eu vou abrir a minha carteira pública do canal. Eu já tenho duas ações na minha carteira que será pública. Eu invisto em três corretoras. Duas são privativas minhas e uma que eu vou colocar apenas R$ 300 por mês, que é um valor pequeno, mas tem alguns canais que de vez em quando eu falo aqui de 300 e 300, você realmente consegue ter um bom dinheiro lá na frente. Essa é a minha finalidade. Mas eu vou aplicar isso na prática. Eu vou aplicar, me desculpa a redundância, eu vou colocar isso na prática. Né? Ou seja, todo mês R$ 300, você vai ver alguns movimentos que eu vou fazendo, um swing trade, um movimento com opções, para a gente ver. Depois eu vou dar o resultado que eu consegui investir, qual o valor que eu consegui investir, e a gente vai acompanhar quanto eu vou chegar. Mas enquanto eu não abro a carteira, eu vou abrir em breve, então para isso, gente, já dá seu like na confiança se você gosta desse tipo de assunto, mas você também não precisa dar o seu like agora não. Se você pode ver o vídeo, se ele sobrar para você, você deixa o seu like e siga esse canal para você não perder novos vídeos, para você acompanhar a minha carteira e acompanhar outras avaliações, sendo que não considere isso uma recomendação de venda, nem de compra de nada que eu falar. Até porque o seu investimento é sua responsabilidade. Eu não aconselho você a delegar esta responsabilidade a nenhum canal do YouTube. Bem, pessoal, vamos lá. As ações que eu estou acompanhando é a Desktop, que hoje foi uma das poucas que subiram. Eu estava pensando em colocar na carteira Desktop. Aliás, eu estava querendo que ela caísse. Gente, a grande verdade é que eu estava querendo que ela tomasse um tombo. Né? A Positivo, apesar de eu não gostar dos computadores da Positivo, eu costumo falar que essa empresa de chamar, na verdade, negativo. Não gosto. Mas uma coisa é você gostar do produto, outra coisa é você gostar das ações. Eu gosto das americanas. Eu sempre entro lá, compro um produto ou outro nas americanas, mas eu não me arrisco a ter ações das americanas. E a outra ação, gente, que eu estou acompanhando é a Totives. Bem, pessoal, essa aqui é uma empresa redondinha. É uma empresa bem bacana. E eu vou começar, deixa eu ver aqui, pela Totives. Bem, vamos entender o que essa empresa faz, gente. A Totives é uma empresa brasileira do setor de tecnologia, pessoal. Ela cria sistemas que ajudam empresas a se organizarem e trabalharem de uma melhor forma. Ou seja, os sistemas que ela cria vão facilitar a vida da empresa. O principal produto que ela tem é chamado ERP.
que é um sistema que junta tudo num só lugar. O sistema dessa empresa, a Totivis, ela vai juntar finanças, relatórios, rede, gestão, muitas coisas da empresa que são muito difíceis de organizar. Graças a esse sistema da Totivis, ela vai facilitar muito a organização, o fluxo de informações relativas ao sistema de uma empresa. E ela também tem ferramentas de inteligência de dados e de recursos humanos, que vai cuidar do quê? Das pessoas da empresa e dos processos da empresa, também facilitando a vida dos gestores, dos diretores dessa empresa, de toda a organização de uma empresa de uma forma geral. E, além disso, gente, essa empresa ela é bem interessante. A Totivis, ela oferece também serviços de finanças, ou seja, ela também vai te oferecer serviços de crédito. E ela antecipa os recebíveis. Uma empresa tem lá um dinheiro a receber. Ela pode antecipar o dinheiro para a empresa, facilitando ali o caixa da outra empresa. E, gente, é uma empresa que também vende na internet, trabalha com marketing digital. Ela é uma empresa que ela atua em vários setores. Ela atua na área de indústria, de varejo, serviço, área jurídica e até hotelaria. E é uma empresa já antiga. Ela existe desde 1983. Bem, pessoal, uma empresa bastante diversificada dessa forma se torna bem interessante, porque você tem muitos. Ela é uma empresa que ela oferece muitas soluções, no caso, soluções tecnológicas, para várias outras empresas e pessoas físicas também. Então, me parece o que ela faz bem interessante dentro do setor de tecnologia, algo que dá um pouquinho mais de segurança para nós investidores só olhar isso. E eu quis começar com ela porque ela é uma empresa bem redondinha. E a gente vai perceber isso. Eu não estou vendo essa empresa pela primeira vez, eu já li um pouco sobre essa empresa e agora estou apresentando aqui para vocês. Então vamos lá para a gente ver como é que está a situação dessa empresa. Bem, vamos começar olhando o gráfico dessa empresa. Bem, pessoal, acompanhando o gráfico diário da, da, da empresa, a gente vai perceber que ela ficou lateralizando por um bom tempo. Ficando ali entre o preço de R$ 40 e R$ 43. E ela deu uma subida nos últimos dias, como eu comentei com vocês. Ela saiu agora nesse mês de novembro, do início de novembro, subindo para casa basicamente dos R$ 46. E hoje demonstrou uma pequena queda. A gente viu ali que teve uma queda de menos de 1%. É uma empresa bem resiliente a quedas. E quando você olha esse gráfico mais curto, que está desde junho, ele tem esse movimento lateralizante. Mas se você for ver mais antigo, olha aqui. Aqui eu já estou chegando em quê? A ano 2024. Vem acompanhando aqui, ó, 2018. Bem, pessoal, quem pegou essa empresa em 2018 se levantou bem. Aqui, a empresa estava na casa dos R$ 7 e agora está em 45. Embora em alguns momentos ela tenha apresentado uma lateralização e até alguns movimentos de quedas, como a gente vê, ela tende posteriormente a recuperar. É uma empresa bem interessante, sem dúvida nenhuma, uma empresa bem resiliente, que sem dúvida, só numa avaliação gráfica, parece bastante interessante para longo prazo. Claro, está no movimento de alta, iniciada, eu diria que em dezembro de 2024, e pode ser que continue nesse movimento de alta por muito tempo. Ela saiu da casa aqui dos 26 e agora está na casa dos 45. Mas também pode estar no momento de correção, por isso que temos que ficar acompanhando as notícias, as informações, que a empresa pode ter algum problema, dar uma corrigida e ser aquele momento da gente fazer o aporte. Mas eu estou falando de aporte dessa empresa, porque é uma empresa que eu acho muito interessante, mas é interessante que a gente olhe os números dessa empresa. Como é que ela está? Ela está com uma saúde financeira legal? Ou será que é uma empresa problemática, cheia de dívida? É isso que eu quero ver. Vamos dar uma olhadinha? Olhar os números, pessoal. Ó, essa empresa, eu penso nessa empresa como algo de longo prazo, algo para manter na minha carteira. E a gente
Tem empresa que é para a gente fazer um swing trade, comprar e vender daqui a pouco, aproveitar uma boa oportunidade para fazer aquele swing trade. Tem aquela empresa que é para descansar na carteira, mas eu já conheço os números dessa empresa, obviamente, eu estou passando para vocês, mas eu já conheço. Eu estou trazendo aqui para vocês verificarem quais são os problemas dessa empresa. Ela está barata? Não. Quando você olha o PL, que é normal no setor ali de tecnologia ter um PL alto, quando é uma empresa que se espera um bom retorno no futuro. E o PL dela é de 31, 32, ou seja, 32 vezes, ou seja, o preço dela está 32 vezes o lucro, tá? Então não é uma empresa fácil, né? Basicamente você poderia dizer que demoraria 32 anos para você recuperar o, o só com o lucro, só com o lucro você comprar a empresa. Então, obviamente não é uma empresa barata. Quando você vê o preço em relação ao seu valor patrimonial, também não está barato. Tem empresa que é menos de 1, aqui é 5,60. Aí você pensa, pô, mas peraí, você quer colocar uma empresa na carteira que ela tá cara? Sim, se você for olhar só esses indicadores, eu não colocaria na carteira. Mas a gente tem que ver outras coisas na empresa. Bem, pessoal, a gente quando olha que a empresa oscila, eu não preciso nem olhar aqui as oscilações, porque a gente já viu o gráfico. A gente já viu que, embora ela tenha os momentos de queda, ela em si é uma empresa bem rentável, com bastante crescimento ao longo do tempo. Vamos ver os indicadores de rentabilidade. Pessoal, é o seguinte, é uma empresa que tem uma margem líquida bem saudável, 15,6%, ou seja, ela ganha uma receita de 100, 15,60 vai para o bolso da empresa. Tem empresa que ganha R$ 100 e bota R$ 1 no bolso, R$ 2 no bolso, R$ 3 no bolso, às vezes não bota nada. Na verdade, às vezes a empresa bota muita receita, entra muito dinheiro na empresa, muito caixa na empresa, que é a receita que está entrando na empresa, mas no final das contas a empresa não fica com dinheiro nenhum. Ela paga todo mundo, não sobra nenhum real para ela, ainda fica com dívida. Essa empresa a gente tem que ficar observando, tem que tomar muito cuidado. Dá para investir? Dá, porque ela pode se tornar uma empresa de deficitária para uma empresa lucrativa. Mas é uma empresa que a gente tem que ficar de olho. Quando a gente olha o ROIC, pô, 31, ROI 17,5, ou seja, os indicadores de rentabilidade mostram que a empresa é rentável, que ela dá retorno aos acionistas, dá retorno ao investimento que se coloca, ela pega empréstimo, mas ela tem um bom retorno. Então, é uma empresa rentável. É interessante se ter, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente tem que ver se a dívida normalmente é um problema. Pô, a Selic está lá no alto. Então, empresas endividadas são extremamente perigosas. Não sabemos por quanto tempo a Selic ainda vai ficar 15%. E quando a gente olha a empresa, ela tem bastante ativos. Tem basicamente 9 bilhões em ativos. E o patrimônio líquido, ou seja, ela tem 9 bilhões, mas ela tem as suas obrigações. Depois que tirou todas as obrigações da empresa, ainda sobra para a empresa basicamente 5 bilhões. A empresa já é de médio porte. E a gente observa o seguinte: quanto será que ela tem de dívida? E aqui, toda empresa termina tendo uma dívida. Mas é interessante que a gente observe principalmente a dívida líquida. Por quê? Porque às vezes a empresa tem dívida, mas ela tem dinheiro em caixa. Ela pode zerar a dívida, se ela quiser, em 2 tempos. E é o que acontece com essa empresa. Ela tem caixa, as disponibilidades, um caixa bem robusto de 2 bilhões. E ela tem uma dívida bruta de 1,692. 1 bilhão 692 milhões. Bem, pessoal, quando a gente olha o que ela tem e o que ela deve, ainda sobra dinheiro. Então, quando a gente olha a dívida líquida da empresa, é 401 milhões negativos, ou seja, ela ainda fica com caixa depois de pagar todas as suas dívidas. É uma empresa muito saudável, gente. Isso explica por que essa empresa tem um PL alto. Não disse que ela não pode ter algum tipo de problema. A gente sabe que tecnologia é um setor que tende a ser bastante volátil. A empresa pode tomar um tombo do nada. E eu até torço que toma, né? Porque eu estou querendo comprar a empresa, estou querendo comprar papel da empresa. Então é bastante interessante. Receita da empresa extremamente alta. 5 bilhões e 600 milhões. O lucro líquido da empresa, que representa essa margem, quando a gente vê essa receita de 5 bilhões, quanto bota no bolso? Que nada mais é do que essa margem líquida. Bem, pessoal,
A margem líquida da empresa, o lucro líquido da empresa é quase 1.859 milhões. Então, é uma empresa bem saudável, gente. É uma empresa que estou achando que ela realmente não está barata. A gente viu os indicadores ali PL e PVP. Então, tem que ter um pouquinho de cautela. Provavelmente não vou colocá-la agora no meu portfólio, mas é uma empresa que eu estou acompanhando. Eu estou acompanhando, pessoal. Mas eu posso mudar de ideia. Se eu mudar, vocês vão ver ela porque eu pretendo colocá-la na carteira do canal. Mas eu estou estudando uma das ações de tecnologia. Qual que a gente vai colocar? Será que vai ser ela? Será que vai ser essa daqui é o quê? Longo prazo. Bem, pessoal, outra empresa que eu trago para vocês. Qual é a outra empresa que eu trago para vocês? Bem, pessoal, outra empresa que eu estou de olho é a Dextop. Será que essa daqui tem uma finalidade um pouco diferente? Eu não estou olhando ela para longo prazo e vocês vão entender por quê. Eu estou pensando numa oportunidade nela de um swing trade, de comprar ela a um bom preço. Ela, assim como a TOTS 3, ela também ensaiou um movimento de alta nesse mês de setembro. E engraçado que ela continua subindo. É a empresa, uma das únicas empresas do setor de tecnologia que hoje também está subindo. Então, vê que o movimento de alta dela está bem forte, gente. E eu ainda estou pensando ali, né? Porque ela passou, hoje deu um pulo bem acima das últimas resistências, que ela tinha umas resistências ali na casa dos seus 9,90, e ela superou, aí voltou, ficando ali, não está ainda na casa ali dos 9,90, 9,96. E eu estou em dúvida se ela vai continuar explodindo ou não, se ela de repente vai começar a corrigir. Mas até agora não corrigiu. Eu pretendo swing trade, não pretendo ficar muito tempo, mas isso pode mudar. Eu vou te explicar por que eu pretendo swing trade nela. A gente vai ficar de olho como está se comportando essa ação. Bem, para quem não conhece, ela é uma empresa de telecomunicações. O que ela oferece? Ela oferece na área de telecomunicações fibra de alta velocidade. Ela vende, ela oferta fibra ótica. Ela vai atender tanto pessoas físicas como empresa. E ela tem rede própria. Ela tem muitos quilômetros de fibra ótica espalhada por várias cidades do interior de São Paulo. Ou seja, São Paulo, ela é um principal foco dessa empresa. Bem, gente, ela entrou na Bolsa de Valores exatamente para captar recursos. E ela pode ainda conseguir captar muito mais recursos. O objetivo dela é receber dinheiro, que foi por isso que ela fez, ela entrou na Bolsa de Valores, para poder expandir, para ela atender, aumentar a sua área de cobertura. Dando uma avaliação gráfica, a gente percebe que, assim como a outra, aqui olhando o gráfico até um pouco mais estendido, né, aqui olhando já inicialmente, para ficar parecido com a outra, vamos jogar mais ou menos aqui no mês de junho também. Bem, pessoal, ela veio lateralizando um pouco, depois sofreu, veio lateralizando de maio até julho, depois uma queda lateralizando de novo até setembro, de junho até setembro, bastante lateralização, tudo ali na casa entre os 7 e os 8,50, sendo que, como aconteceu com a outra, esse mês de setembro ela veio com forte movimento de alta, um movimento muito forte de alta. E a questão se a empresa está sem freio. Bem, vamos olhar o pessoal que investiu há mais tempo nela se deu bem. Olha, quando a gente começa a olhar o gráfico há mais tempo, ó, 2020, ó, aqui é 2020, não, 2022, 2023, vem olhando. Bem, pessoal, se você é um investidor há mais tempo dessa empresa, 2021, você certamente perdeu dinheiro. Não estou considerando aqui os dividendos da empresa. Tem empresas que têm dividendo robusto, tem outras que não. A empresa que a gente falou, a TOTS 3, ela até pagou dividendo nos últimos 12 meses, mas muito baixo, eu nem comentei, apenas na casa de 1%. E algumas empresas nem pagam dividendos, principalmente se elas estiverem deficitárias, né? Essa empresa, ela lateraliza há bastante tempo. Isso pode mudar.
Tu vai ver desde 2022 o preço estava relativamente parecido com agora. Ela teve alguns movimentos de alta, 15% aqui, ó, 2023, subiu, depois caiu de novo. O swing trade que eu te falei poderia ser essa oportunidade dela voltar nesse patamar. Talvez ela ultrapasse, ó, essa, essa resistência que ela tem ali na casa dos R$ 10 e talvez se ela chegar aqui, ó, a outra nas 10,45, se ela chegar aqui, ela possa subir bastante para 13, R$ 15, R$ 16. Isso aqui a gente avaliando apenas uma situação gráfica da empresa. Se você comprou há mais tempo, essa empresa já teve na casa dos seus R$ 23, então você certamente perdeu dinheiro. Bem, quando a gente olha o histórico de dividendos dessa empresa, ela pagou dividendos relativamente baixo, né? Vamos dizer, nesse ano, apenas de 0,04, ou seja, 4 centavos, quase significante. Já tem o histórico de dividendos também em 2024 de 4 centavos. Aqui, ó, 2 centavos. Ou seja, você vê que o dividendo dessa empresa é bem baixo também. Então, os dividendos terminam não sendo dos principais motivos para investirmos nessa empresa. Essa empresa eu não pretendo para colocar na minha carteira a longo prazo, mas tudo pode mudar. A gente vai avaliando a empresa, a gente vai olhando a empresa, isso pode mudar. Mas um swing trade é o que eu acho mais interessante para esse investimento. Agora vamos dar uma olhada como estão os números. Como eu falei para vocês, eu já conheço o número dessa empresa. Eu apenas vou apresentar o que eu já conheço para vocês. Bem, pessoal, se tu está vendo a minha fotinha aqui no canto inferior direito, você deve ter reparado que eu mudei a filmagem aqui, a paisagem de fundo. Eu fui expulso do quarto agora. Minha esposa queria dormir. Eu estava gravando no quarto. Uma parte do quarto, que é um semi-escritório que eu tenho lá, e não deu para continuar a gravação lá. Mas dá para continuar daqui também, pessoal. O que importa são os fundamentos. Acredito que você já tenha passado por isso também, ser expulso do quarto. Mas agora até que foi uma situação bem tranquila, só porque eu estou fazendo barulho. Bem, pessoal, é o seguinte. Como a gente viu, eu disse para vocês que é uma empresa que eu penso no swing trade. Por que eu penso no swing trade? Se você for reparar, é uma empresa com grande oscilação. E ela oscila bastante, ela tem muitos movimentos de queda e subida. E o maior problema dessa empresa são os seus resultados mais recentes. Aliás, o resultado até que não está tão ruim assim não. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver por que tem ela de bom. Quando você olha o PL, é basicamente metade. Ou seja, em 14 anos, basicamente, só com lucro você consegue comprar a empresa. Porque o preço em relação ao lucro da empresa está 14,38, basicamente metade do outro. A gente viu que a TOTS 3, o PVP dela era 5 e pouco, aqui é 0,83. Ou seja, o patrimônio muito mais fácil de você comprar essa empresa em relação ao preço e em relação ao valor patrimonial. Agora, quando você olha a rentabilidade da empresa, os indicadores de rentabilidade, eu gosto muito de ver a margem líquida. Basicamente, é metade da outra empresa também. 7,5. E o ROI 10,2, o ROI que até que não está tão ruim, o ROI 5,8, ou seja, a empresa, não dá para dizer que a margem dela é ruim. Ela tem ali os seus indicadores de rentabilidade, ou seja, que empresta de o dinheiro que ela usa de que chega na empresa por empréstimos, o dinheiro investido dos acionistas, ela tem uma rentabilidade relativa, ali na casa dos 8 e 10, entre 5 ali e 10%. Isso não é ruim, não é ruim para uma empresa, mas, obviamente, poderia ser melhor. Bem, vamos olhar como é que está o endividamento, um dado que eu considero extremamente importante. Bem, pessoal, a empresa, basicamente metade da outra também, quando a gente considera o total de ativos. Aqui vamos arredondar para 4 bilhões. Tem caixa 666 milhões. A dívida bruta da empresa é de 1 bilhão 787 mil.
mas obviamente vai descontar o que ela tem em caixa. Vai sobrar uma dívida líquida de 1.121.000.000. Como a gente viu, outra empresa redondinha. Aqui uma dívida gigante. Claro, aqui eu não estou esmiuçando, não é a finalidade desse vídeo. No próximo vídeo, se achar interessante, pode pedir aqui embaixo que eu trago como essa dívida vai ser paga, que pode ser importante também para a gente verificar se pode encontrar algum ruído ao longo da sua quitação da dívida. Mas aqui a finalidade é apenas a gente perceber que ela tem uma alta dívida, ela tem uma dívida bem robusta, então, obviamente, ela é muito mais arriscada do que outra empresa. É muito mais fácil dar algum chabu, dar algum problema nessa empresa do que na empresa que a gente viu anteriormente. Vocês concordam comigo? A receita dessa empresa, ela não chega a ser tão volumosa quanto uma outra, mas também é uma boa receita. Mais de 1 bilhão. E o lucro líquido, que representa essa margem, o lucro líquido que representa 7,5 da receita, é 80 milhões. Até que não é ruim não, gente. Até que não é uma empresa ruim. É uma empresa que poderia ser melhor? Sem dúvida é uma empresa que poderia ser melhor. Mas ela não está bem longe de ser uma empresa ruim. Mas por ela ter um alto endividamento, é uma empresa que a gente tem que observar com mais cautela. Bem, pessoal, a última empresa que eu trago é a Positivo. Ela é uma empresa de tecnologia, ela comercializa computadores, tablets, celulares. Não gosto muito dos aparelhos dela. Costumo falar até que ela deveria se chamar negativa, não positiva, não positivo. Mas a bolsa tem surrado bastante, a empresa tem sido bastante surrada a sua cotação, até porque, embora ela seja uma empresa de tecnologia, ela atua prioritariamente no varejo, que é um setor muito complicado, principalmente no Brasil, não é verdade? Então, esse ano a gente vê a empresa sendo surrada, a sua cotação também caindo significativamente, e apesar disso, se a gente vai olhando um médio prazo da empresa, o que, que a gente tem? Mais quedas e quedas. Então, é uma ação que a gente tem que tomar bastante cuidado. Já pensou, você comprou aquela por R$ 13, agora está esse preço? Sendo que, apesar de tudo, ela também pode ser considerada uma empresa bem lateralizante. A gente já viu ela chegar aqui na casa dos 4, 5, outras em outras oportunidades. Ó, aqui 4. Aqui uma empresa em 2020 estava R$ 4. Quem comprou aqui, sim, teve até um certo lucro. Quem comprou em 2019, ela estava R$ 2,97, R$ 3. Então, é uma empresa que, embora embora seja bem interessante, até porque ela paga dividendos, vocês vão ver que os dividendos dela nem são ruins. Olha, pagou 42 centavos, pagou 27 centavos, pagou 18 centavos, ó, em 2023 mais 33 centavos, 2022 22 centavos e 12 centavos. Em 2021 também pagou dividendos. Ela tem como positivo o pagamento de um histórico de pagamento de dividendos. E a gente vai ver que é superior às outras empresas. Mas dependendo do momento que você comprou, você pode ter, você pode encontrar você pode ter suportado uma boa queda, mesmo com pagamento de dividendos. Isso com certeza não retornou o seu investimento, principalmente considerando a taxa alta da Selic do jeito que está. Mas isso não significa que possa ser uma boa oportunidade você pegar ela no momento de baixa. Ela tem caído, talvez caia mais. A gente realmente não sabe o fundo. Aliás, ninguém sabe, não tem nem como você prever isso. Mas, apesar de tudo, é uma empresa interessante. Então, vamos dar uma olhadinha nos fundamentos para ver quais os riscos fundamentalistas que nós encontramos nessa empresa. A gente não pode considerar, principalmente nessa empresa, os suportes dela, né? Que atualmente aqui a gente pode encontrar alguns, dá para considerar alguns suportes no preço que ela está? Bem, pessoal, ela tem rompido suporte atrás de suporte, né? Mas digamos que ela tem um suporte ali na casa dos 3,80 em média ainda, considerando o valor que ela está agora, um suporte na casa dos 3,80,
Mas depois, se passar dessa casa aqui, 3,70, 3,80, essa ação pode cair ainda mais. Bem, vamos ver os fundamentos, que é o que importa. Vou logo adiantando, pessoal. Não é uma empresa que eu tenho intenção de casar com ela. Não é aquela empresa que eu pretendo manter na minha carteira. É uma empresa para um swing trade, uma oportunidade de fazer um dinheiro, de ficar com ela um tempo e vender. Pode mudar, obviamente, qualquer empresa pode mudar seus fundamentos, mas embora ela seja de tecnologia, ela também é do setor de varejo. Empresas do setor de varejo são um perigo no Brasil, muito perigosas. Muitas vezes elas trabalham com prejuízo. Elas vendem, 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 vendem. Quando chega no final, olha o caixa da empresa, quanto sobra realmente para a empresa, que é o lucro líquido é negativo. Então, essas empresas dá até para comprar, mas casar com essa empresa é algo extremamente não aconselhável. E nesse sentido, você olha o PL dela, menos 815. Ou seja, tu vê que o PL dela está negativo. Por quê? Porque a empresa teve prejuízo. A empresa vendeu, 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 pagou todo mundo, pagou tudo que devia. O que sobrou para ela? Não sobrou nada, sobrou dívida. O PVP, muito barato, 0,40. A gente lidou com um PVP de 5,6, como a gente viu lá na TOTS 3. Aqui é 0,40. Se a gente for considerar só isso, a empresa está de graça, né, gente? Tu vê que os indicadores são baixos da empresa. E os indicadores de rentabilidade, margem líquida da empresa, 0,2%, extremamente baixa. Ó, o ROI 0%, não teve rentabilidade no ROI. No ROIC, 7,4%. Indicadores de rentabilidade também não estão interessantes. Bem, pessoal, quando a gente olha a dívida bruta da empresa, ela deve mais de 1 bilhão. Ela tendo um total de ativos na casa de 4 bilhões, parecida ali com a Destock em relação ao total de ativos. E a dívida bruta, quando a gente olha a dívida líquida dela, até que é até melhor do que a Dextop, né? Não chega a ser uma TOTS. Mas é 613 milhões, porque ela tem um caixa até robusto de 675 milhões. Embora tenha uma dívida bruta total de mais de 1 bilhão, ela tem um caixa bem interessante, o que dá uma certa segurança, demonstrando que a empresa, nessas margens que ela opera, considerando assim o total de até a dívida, a operação negativa dela, a gente vai olhar aqui quanto foi o lucro líquido nos 12 meses, foi relativamente tranquilo, considerando o caixa que ela tem. Se ela tem um caixa na casa dos milhões e ela teve um lucro líquido na casa dos 779 milhões, e se ela repetir isso ainda algumas vezes, a empresa não vai quebrar, porque ela tem bastante disponibilidade, ela tem bastante caixa. Então, olhando nesse sentido, me parece até uma empresa segura, né? Com uma receita bilionária na casa basicamente de 3 bilhões e meio, embora tenha apresentado nos 12 meses um lucro líquido negativo e também no último trimestre um lucro líquido negativo, isso pode ser uma oportunidade. Por quê? Porque do nada a empresa cair as suas. Pode cair a taxa Selic, que eu acredito que vai cair. Talvez na metade do ano que vem, volte, talvez no início do ano comece a cair. E quando ela cair, tende a ter maiores margens de lucro. A empresa do nada pode começar a vender mais, também pode começar a vender menos, mas pode começar a vender mais. Isso significa que a empresa pode dar um upside interessante na sua atual cotação, que eu vejo bastante baixo. É uma empresa bastante interessante e eu pretendo para um swing trade. Mas como eu falei com vocês, pessoal, não considere isso uma recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, até porque o seu investimento é a sua responsabilidade e eu estou fazendo um vídeo para o YouTube. Você não deve delegar essa sua responsabilidade a mim, mas use as informações que eu tratei aqui para a sua vida particular. Porque o que eu faço aqui é uma análise para mim, o que eu vou fazer e passo para vocês terem a informação.
Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixe o seu like se esse vídeo fez sentido para você. Se não, deixe um dislike, porque eu vou saber que pelo menos você acha que esse vídeo não está interessante. Não deixe de interagir, deixe um comentário, fale o que você acha, o que você acha dessas ações, porque aqui a gente faz uma troca de informações. Eu sou investidor, sempre vou ser um investidor, e teremos novos vídeos dessa empresa e de outras empresas. Eu ainda estou decidindo qual empresa do setor de tecnologia eu vou colocar em minha carteira. Essas três estão ali na minha rota, mas pode ser que eu coloque outra. Então, bote aqui embaixo qual empresa você acha que talvez seja tal mais interessante do que essas empresas. Valeu, meus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não deixe de seguir o canal para você não perder o próximo vídeo.